Então vamos resolver alguns exercícios de contagem. De todos os números menores que 100 mil e maiores que 50 mil, quantos são os que são lidos da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda fornecem o mesmo valor? Por exemplo, 56.365. Se você ler de trás para frente, você vai ter o mesmo valor. Bom, se são menores do que 100 mil, né, vão ter 5 dígitos também. Então, são 5 opções de escolha que nós vamos ter. Tá? No primeiro número que nós vamos colocar aqui, pode ser... Quais são os valores que a gente pode colocar? Pode colocar o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, tá? Porque vai ser até o 99 mil. Então, eu posso colocar 5 números, ou seja, eu tenho 5 opções de escolha de um número. No segundo número, eu posso colocar qualquer um, né? Então, eu vou ter do 0 ao 9, 10 possibilidades. No outro número aqui, que vai ser esse número aqui do meio, eu também posso colocar qualquer número, porque ele vai ser um termo isolado. Então, 10 possibilidades outra vez, do 0 ao 9. Agora, esse aqui, olha, ele vai ter que ser igual a qual? A esse aqui. Então, se eu coloquei um valor qualquer aqui, aqui vai ter que ser o mesmo. Então, eu vou ter uma única opção de escolha. E esse aqui vai ser igual a qual? Esse aqui. Então, eu vou ter uma opção de escolha também. Portanto, fazendo a multiplicação, eu vou ter 500 números. Segundo exercício. Com os algarismos 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantos números de 4 algarismos podemos formar, de modo que pelo menos um algarismo seja repetido? Olha, o que ele não quer que tenha todos os algarismos diferentes. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o total com repetição e sem repetição. Desse total, a gente tira aqueles que não repetem, que aparecem todos os números diferentes. Por quê? Daí, o que ficar vão ser aqueles que têm pelo menos um número repetido. Então, quantos algarismos nós temos que ter? 4. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Esses 4 aqui, eu vou fazer o total, repetindo ou não. Então, quantos números nós temos que trabalhar? 6. Então, eu vou colocar 6 que multiplica 6, que multiplica 6, que multiplica 6. Por que 6? Eu tenho 6 opções de escolha em cada um desses. E desse total aqui, eu vou tirar, eu vou subtrair o quê? Aqueles que não repetem, que vão ser mais 4 opções de escolha, pelo menos um algarismo repetido. Então, aqui não vai ter nenhum que repete. Então, a primeira escolha, eu vou ter quantas opções? 6. Na segunda, 5. Por que 5? Porque eu já usei um aqui. E aqui eu vou ter 4. E aqui 3. Eu vou multiplicar, tá certo? Então aqui é o total, com repetição e sem repetição. E aqui é o total sem repetição. E o resultado que a gente conseguir vai ser o quê? Vai ter pelo menos um repetido. Fazendo essa multiplicação, eu vou ter 1.296, que subtrai 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 dá 360. Fazendo essa subtração, eu vou ter o 936. Exercício 3. Quantos números naturais se pode escrever com os algarismos ímpares sem os repetir, que sejam compreendidos entre 200 e 1500? Bom, eu vou poder usar quais algarismos? Só os ímpares. Então, eu vou usar o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Só vou poder usar esses 5 números. Bom, ele fala que não pode ter repetição, não pode repetir, e que sejam compreendidos entre 200 e 1500. Aqui nós temos um pequeno problema,
De 200 a 1500 eu vou ter números com 3 algarismos e com 4 algarismos. Então a gente separa, a gente faz de 200 a 999 e depois de 1000 a 1500. Então, aqui, de 200 a 999, 3 algarismos. E depois de 1000 a 1500, que são 4 algarismos, tá certo? Bom, olha só, quando eu vou colocar de 200 a 999, eu só vou poder usar esses números ímpares, certo? Então, o primeiro número que eu vou colocar aqui não pode ser 1, porque senão vai ficar 100 em alguma coisa, e eu quero de 200. Então, quais são os números que eu vou poder colocar aqui? Ou 3, ou 5, ou 7, ou 9, vai ficar 300, 500, 700 e 900. Então, aqui eu tenho 4 possibilidades de escolha. Bom, depois que eu fiz isso, se for 300, 500, 700 e 900, pode ser qualquer número depois disso que vai ser maior que 200. Então, aqui, eu tinha 4 opções de escolha, mas eu vou colocar um só, é óbvio. Então, dos 5, eu usei 1. Quantos sobraram para eu colocar aqui? 4. Dos 5, eu já usei 2. Quantos sobraram para colocar aqui? 3. Portanto, 4 vezes 4 vezes 3 dá 48 possibilidades. Agora aqui, é de 1000 a 1500. Qual é o único número que eu vou poder colocar aqui? É o 1. Ó, é de 1000 a 1500. Então, o 1 é a única possibilidade. Então, eu tenho uma possibilidade de colocar o número 1. Agora aqui é de 1000 a 1500. O 1 eu já coloquei, certo? Eu tenho 3, o 5, 7, 9. O 3 tudo bem, eu posso colocar, porque vai ser 1300 e alguma coisa. E o 5 eu posso colocar? Não, porque se eu colocar o 5, eu vou ter que colocar 0, 0. E eu não tenho nem 0 para colocar. Então, a outra vez, a única possibilidade que eu tenho é de colocar o 3. Uma possibilidade. Então, se eu coloquei o 1, coloquei o 3, aqui eu vou poder colocar qualquer número. Então, dos 5 números, eu já usei 1 e o 3. Sobraram quantas opções de escolha? 3. E aqui, já usei 3, sobraram 2. 6. Fazendo a soma, 54 possibilidades. Exercício 4. Esse exercício é muito simples. Ele pede pra gente quantos elementos possui esse conjunto A, que o x pertence ao n, números naturais inteiros, que vai do menos 8 até o 14. Olha, observe os sinais. Começa propriamente no menos 8, mas o 14 não entra, é um número antes, então vai até o 13. Eu vou escrever aqui esse conjunto, olha, começa no menos 8, menos 7, chega no menos 1, 0, 1, 2, e vai até qual? O 13. O 14 não entra, ó, não tem o sinal de igual aqui. Para fazer essa contagem, olha só, do menos 8 ao menos 1, eu tenho 8 elementos. Do 8 ao 13, do 1 ao 13, eu tenho 13 elementos. Mais um elemento, 0. Então, quantos elementos eu vou ter? Número de elementos vai ser 8 mais 1, 9. 9 mais 13 vai dar 22. Exercício 5. Outro exercício facinho, tá? Então, aqui eu tenho o conjunto A. O x pertence ao n, que vai do menos 23 ao 12. Olha, começa no menos 23, não, começa no menos 22, porque aqui não está igual. E termina onde? No 12 ou no 11? No 12 mesmo, olha, tem o igual. Então, esse conjunto A aqui vai ser do menos 22, menos 21, menos 1, 0, 1, 2, e vai até o 12. Como que nós vamos contar? Sempre, olha, do menos 22 ao menos 1, eu tenho 22 elementos. Do 1 ao 12, eu tenho 12, e mais o 0. Então, quantos elementos eu vou ter? Número de elementos vai ser 22, mais 1, mais 12. Fazendo a soma, 22 mais 1, 23, 23 mais 12, 35 elementos.